Olá, sou Joana Ramos. Vou dar início à apresentação do trabalho de conclusão de curso de Licenciatura em Letras da Universidade Virtual do Estado de São Paulo, a Univesp, e tem como tema a influência da linguagem digital na escrita dos alunos. Apresento os integrantes que contribuíram para a elaboração deste artigo: Aline Aparecida de Andrade, Cleusilene Meire Neves, Joana Maria de Oliveira Ramos, Júlia Garofoli de Moraes, Marivânia Freitas, Patrícia Correia, Tânia Marques de Andrade Silva, Thaís Yoshida Teodoro Alves, com a orientação da professora Amanda Carolina Hora da Silva. Olá, meu nome é Thaís, vou falar um pouquinho sobre a introdução do nosso trabalho. O presente trabalho discute a influência do uso da linguagem digital na escrita dos alunos. O tema se justifica pela importância e a necessidade de apurar a escrita dos alunos do primeiro ano do ensino médio. É muito comum hoje em dia, principalmente entre os adolescentes, se comunicarem usando essa linguagem, abreviando palavras para agilizar as conversas. Com isso, os alunos acabam perdendo contato com livros, por estarem sempre ligados ao mundo virtual, e acabam perdendo também os padrões da ortografia, escrevendo errado, usando essas abreviações na escrita. O interesse pelo trabalho surgiu a partir de experiências vividas no estágio realizado na escola pública do município de Mococa, a escola José Barreto Coelho, onde ficou claro a insatisfação por parte dos educadores em relação a atividades de escritas propostas aos alunos. Então, o objetivo desse trabalho é investigar como a dimensão do uso da internet pode intervir nas escritas dos alunos do ensino médio. Olá, meu nome é Marivânia e agora irei falar sobre educação, transformação e tecnologia. A educação escolar no século XXI vem sendo marcada por grandes transformações. Com os avanços tecnológicos digitais e a facilidade de acesso aos meios de comunicação e informação pela maioria das pessoas, novos modos de pensar e se comunicar, de acordo com Santos 2015, estão extrapolando o mundo virtual e provocando mudanças na escrita cotidiana de crianças e adolescentes. O avanço tecnológico, segundo Mendonça e Soares, 2020, vem provocando uma revolução na comunicação e toda essa mudança vem exigindo novas posturas nos modos de ensinar e aprender. Durante o século XX, a escola se manteve fiel à sua estrutura. Atualmente, devido ao novo modo de acesso ao conhecimento, essa instituição precisará se transformar para continuar a existir, segundo Mendonça Soares 2020. Essa necessidade de ressignificação da escola também é apontada por Nonato e Salles, 2019, pois com o advento das tecnologias digitais de informação e comunicação, um novo modo de produção e acesso e difusão do conhecimento vem sendo configurado e exigindo que a instituição escolar reconheça as potencialidades das tecnologias digitais. Ainda, como forma de garantir o trabalho pedagógico com as tecnologias digitais, em 2023, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB, assume como um dos deveres do Estado, com as escolas públicas, a oferta de educação digital, reconhecendo a importância do letramento digital para a formação humana. Olá, meu nome é Tânia e eu irei fazer considerações sobre o tópico Produção Escrita e Tecnologia. De acordo com Murano, internet é uma grande fonte de lazer que possibilita fazer pesquisas, ler notícias, ver imagens, visitar museus e bibliotecas virtualmente, conhecer e bater papo com pessoas do mundo inteiro.
Ainda segundo ele, não é exagero afirmar que e-mails, blogs e redes de relacionamento já deixaram sua marca na produção textual contemporânea. Conforme a Soline, o desenvolvimento tecnológico na sociedade atual pode ser considerado como a terceira grande transformação global da história da humanidade, presente em todos os campos do conhecimento, tornando-se parte integrante do cotidiano das pessoas, trazendo inovação e praticidade. Para Almeida, apesar das mudanças nos meios, a estrutura da comunicação e a forma como as pessoas se expressam continua a estabelecer uma relação de diálogo com as formas textuais existentes e seguem parâmetros difundidos. Já para Reolo, o desafio para o profissional da educação é buscar entender como o uso da tecnologia nos processos de ensino e aprendizagem podem funcionar em conjunto. Porque o que estamos vendo hoje em dia é a substituição de experiências físicas por experiências virtuais. Nesse contexto, o professor deve explorar as potencialidades inerentes às ferramentas digitais como importante recurso pedagógico, visto que os gêneros digitais contribuem para diminuir a distância entre professor e aluno para ampliar as formas de comunicação. Olá, meu nome é Tânia e eu irei fazer considerações sobre o tópico Produção Escrita e Tecnologia. De acordo com Murano, internet é uma grande fonte de lazer que possibilita fazer pesquisas, ler notícias, ver imagens, visitar museus e bibliotecas virtualmente, conhecer e bater papo com pessoas do mundo inteiro. Ainda segundo ele, não é exagero afirmar que e-mails, blogs e redes de relacionamento já deixaram sua marca na produção textual contemporânea. Conforme a Soline, o desenvolvimento tecnológico na sociedade atual pode ser considerado como a terceira grande transformação global da história da humanidade, presente em todos os campos do conhecimento, tornando-se parte integrante do cotidiano das pessoas, trazendo inovação e praticidade. Para Almeida, apesar das mudanças nos meios, a estrutura da comunicação e a forma como as pessoas se expressam continua a estabelecer uma relação de diálogo com as formas textuais existentes e seguem parâmetros difundidos. Já para Reolo, o desafio para o profissional da educação é buscar entender como o uso da tecnologia nos processos de ensino e aprendizagem podem funcionar em conjunto. Porque o que estamos vendo hoje em dia é a substituição de experiências físicas por experiências virtuais. Nesse contexto, o professor deve explorar as potencialidades inerentes às ferramentas digitais como importante recurso pedagógico, visto que os gêneros digitais contribuem para diminuir a distância entre professor e aluno para ampliar as formas de comunicação. Meu nome é Júlia e eu vou falar sobre linguagens de internet. No final da década de 1990, as novas tecnologias de informação e comunicação foram incorporadas à educação em vários sistemas de ensino brasileiros e o governo começou a investir em equipamentos de tecnologia digital para as escolas. É muito importante se adaptar à era digital em que prevalece a linguagem modificada por meio de sequências de caracteres impressos que podem traduzir abreviaturas, símbolos e emoções, ou seja, comunicação paralinguística. Por fim, a escrita virtual ocorre em tempo real e precisa ser rápida, simples e eficiente para criar uma imagem do que se deseja expressar, semelhantes à linguagem falada. É importante reconhecer que esse novo dialeto da escrita virtual, também conhecido como linguagem da internet ou internetês, depende da criatividade de seus usuários. Fala abreviada, forma reduzida e simplificada, pontuação irregular, falta de ênfase, vogais e consoantes estendidas e uso de pictogramas são comuns no texto virtual. O princípio básico da internetês é escrever a essência de cada palavra e descartar o apelo fonético supérfluo e tentar acelerar a comunicação da mesma forma que a linguagem falada. Isso economiza na
nas construções de linguagem usadas no ambiente virtual. Questiona-se se o uso cada vez mais excessivo de internet para a comunicação leva a limitações de raciocínio por parte dos usuários, principalmente em programas interativos com comunicação sincrônica. Isso porque as linguagens utilizadas nesses ambientes são caracterizadas por frases curtas e palavras abreviadas. Nesse contexto, surge a dúvida: a utilização frequente dessa linguagem pode interferir nas produções realizadas pelos adolescentes em sala de aula? Olá, eu sou a Patrícia e agora eu vou falar um pouquinho sobre o tópico Trabalhando a Produção Escrita no Ensino Médio. Essa parte do artigo ela está fundamentada principalmente por Nonato e Salles e a Base Nacional Comum Curricular. Nonato e Salles eles pontuam que a escrita precisa ser vista como uma tecnologia, ou seja, ela foi criada pelo homem e ela continua sendo modificada, transformada, e com os avanços tecnológicos digitais, ela vem sendo reestruturada. Nesse sentido, o trabalho com a produção escrita em sala de aula precisa considerar esses avanços digitais. Então, em 2018, a BNCC ela traz o trabalho com a produção escrita, considerando o uso dos recursos digitais dessa nova sociedade tecnológica. Então, no documento, há diferentes propostas de trabalho com o escrito, utilizando podcasts, blogs, videominutos. Então, Nonato e Salles eles pontuam que a utilização desses recursos são importantes, fazem parte da vida dos alunos, contudo, é preciso repensar não apenas nos recursos tecnológicos, mas em toda essa dinâmica de transformação que a tecnologia digital vem trazendo para a sociedade e repensar os letramentos que é oferecido em sala de aula, pensando em como o aluno vai construir seu conhecimento, construir habilidades para o contexto atual. Eu sou a Aline e eu vou falar sobre como se deu a metodologia da nossa pesquisa. Será apresentado os resultados de uma observação realizada com os estudantes do primeiro ano A da EMEB Professor José Barreto Coelho, em Mococa, São Paulo, com o objetivo de compreender se a escrita utilizada pelos adolescentes no meio virtual tem influenciado a escrita nas redações escolares. A motivação para o estudo surgiu após a identificação de traços do internetês na escrita dos alunos durante os estágios supervisionados na escola. Foram selecionados alunos do primeiro ano do ensino médio, levando em consideração o fato de já terem desenvolvido habilidades de escrita e possuírem acesso a meios de comunicação de massa. Para alcançar os objetivos da pesquisa, foram empregados métodos específicos, como a abordagem de observação, que envolveu análises quantitativas e qualitativas dos dados coletados. A coleta de dados foi realizada por meio da observação direta dos comportamentos dos estudantes durante as atividades escolares, bem como a análise de textos produzidos por eles. Essa abordagem permitiu compreender as percepções e práticas dos alunos em relação à escrita. Além disso, foram abordados temas como acesso à internet, frequência do uso, opiniões sobre vício em internet, uso de redes sociais e salas de bate-papo e reflexões sobre a vida sem internet. Os resultados revelaram que todos os alunos têm acesso à internet e a utilizam diariamente, em média por cerca de 3 horas por dia. Quanto ao vício em internet, houve divergências de opiniões, sendo que alguns alunos acreditavam que poderia se tornar um vício, principalmente devido ao uso constante das redes sociais, enquanto outros consideravam a internet apenas como uma ferramenta de comunicação e pesquisa.
A maioria dos alunos não relatou sentir que a internet se tornou um vício, mas alguns mencionaram dificuldades em se desconectar e ansiedade quando não estavam conectados. O uso frequente de redes sociais e salas de bate-papo foi confirmado pela maioria dos participantes, principalmente para a interação com amigos e familiares. Quando questionados sobre como imaginavam suas vidas sem a internet, os alunos demonstraram insegurança e afirmaram que seria difícil se adaptar, evidenciando uma dependência em relação à tecnologia. Essas observações permitiram coletar informações relevantes sobre os hábitos de uso da internet pelos alunos, proporcionando uma análise mais detalhada sobre as implicações desse uso em suas vidas cotidianas. Os resultados destacaram a importância de promover um uso consciente e saudável da internet, especialmente no contexto educacional. Olá, eu sou a Cleusilene e vou fazer a síntese das considerações finais. Ao iniciar a pesquisa, o grupo constatou que uma certa parcela dos estudantes detém dificuldade na escrita de redações. Em virtude disso, o grupo trouxe a ideia de desenvolver estudos acerca da abordagem com o tema A influência do uso da língua escrita digital com os alunos do ensino médio. Com relação à análise dos diferentes recursos tecnológicos, possibilita o contato mais crítico e também reflexivo, o que pode favorecer e ampliar suas concepções em relação ao universo digital e, consequentemente, ao universo da escrita. Já os professores têm um papel fundamental e ativo para auxiliar, orientar os alunos nas suas produções, já que a linguagem digital pode trazer algumas consequências no modo de escrever, se o educando não for orientado de maneira adequada. Como propósito geral, a internet e também os recursos tecnológicos pode facilitar a escrita dos estudantes no cenário educacional. O uso demasiado dos recursos tecnológicos pode também ser algo negativo, se forem utilizados de forma inadequada, pois pode diminuir o hábito tanto da leitura como da escrita. Então, por mais que seja desafiador utilizar a internet no momento contemporâneo, torna-se primordial a escola inserir e explorar os meios digitais para amplificação dos diferentes textos e, com isso, ocorra o progresso da evolução da escrita. Vou passar agora as referências utilizadas para esse trabalho. Vou passar um pouco mais rápido, porque foram muitas referências. Agradecimentos. A conclusão deste trabalho resume-se em dedicação, resiliência, paciência, disposição, superação, trabalho em equipe, colaboração, entre tantas outras que ao longo deste curso de licenciatura em letras, cada integrante teve a oportunidade de aprender. Encerramos com uma frase de Paulo Freire: ensinar não é transferir conhecimento, mas criar possibilidades para sua produção ou sua construção.
Quem ensina, aprende ao ensinar, e quem aprende, ensina ao aprender.